Vamos a Brasília agora porque o Supremo Tribunal Federal confirmou a derrubada da liminar de Luiz Roberto Barroso, que permitia que enfermeiros e técnicos de enfermagem realizassem aborto legal. A maioria dos ministros seguiu o voto divergente de Gilmar Mendes. Quem acompanha o assunto é a nossa repórter Thaisa Medeiros, ao vivo lá de Brasília. Boa noite, Thaisa. Oi, Leandro, boa noite para você e a todos. Antes de se aposentar, o ministro Luiz Roberto Barroso havia determinado, por meio de uma liminar, então, que os profissionais, técnicos de enfermagem e enfermeiros poderiam atuar no auxílio da realização do aborto legal, esse procedimento legalizado no Brasil em alguns casos. E aí, apesar dos argumentos apresentados pelo agora ministro aposentado, essa liminar caiu, foi derrubada por 10 votos, contrários, então, a essa proposição que ele fez antes da aposentadoria. Todos seguiram, então, o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que foi contrário a esse posicionamento de Barroso. O julgamento que aconteceu, acontece ainda em plenário virtual. Ele começou no dia 17 de outubro e se encerra hoje. Esse julgamento, então, que está em vias de ser encerrado e que já teve todos os votos protocolados no plenário virtual, que é aquela modalidade em que não há debate entre os ministros, eles apenas depositam os seus votos no sistema. Bom, Gilmar Mendes, então, se opôs a essa determinação, essa liminar que foi colocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo que não há nenhum fato novo que justificasse uma atuação monocrática do ministro a respeito desse caso e também não enxergou a necessidade de estender a esses profissionais a autorização para atuarem em casos de aborto. O que Luiz Roberto Barroso tinha argumentado inicialmente é que havia um vazio assistencial e a violação, portanto, de direitos de meninas e mulheres vítimas de violência sexual. E Barroso justificou que a falta de estrutura e ausência de informações estava em desacordo com o que prevê a legislação brasileira a respeito, então, do direito ao aborto legal, nesses casos em que a lei protege, esse direito das mulheres. E aí o ministro alertava, então, que deveria ocorrer essa interrupção legítima da gestação nos casos que já são admitidos pela jurisprudência e que aí, então, esses profissionais poderiam unir forças, em outras palavras, para auxiliar os médicos nesse procedimento. Mas, apesar disso, então, o entendimento dos demais ministros foi divergente. O que Gilmar Mendes argumentou foi que, então, não havia nenhum fato novo a respeito. Ele foi seguido, então, pelos demais ministros, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. E vale a gente ressaltar aqui que o ministro Luiz Fux apresentou uma divergência com voto separado. Ele argumentou que a medida liminar só deve ser concedida quando houver elementos claros e seguros nos autos que comprovem um direito evidente, o que não se aplica em casos de controvérsias intensas. Então, basicamente, ele disse que o argumento precisava ser estritamente colocado ali em detalhes, então, do motivo por qual esses enfermeiros e técnicos de enfermagem deveriam atuar em alguns casos, mas que isso deveria estar explícito ali nos autos, então. E aí, com isso, a liminar do ministro aposentado foi derrubada, então, pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os votos que se seguiram, concordaram ali com o ministro Gilmar Mendes, então, em contradição ao que o ministro Luiz Roberto Barroso havia colocado nessa liminar. Volto com vocês. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Thaisa Medeiros falando ao vivo de Brasília.